Olá pessoal, vamos fazer uma análise sobre os dois jogos da seleção brasileira. 1-0 contra o Equador vencendo e hoje 1-0 com o Paraguai, mas perdendo. A seleção brasileira está numa situação nas eliminatórias nada confortável. Se fosse no formato antigo, daí era uma situação bem ruim e o Brasil venceu o Equador de 1-0, mas jogou um péssimo futebol. Hoje perdeu do Paraguai de 1-0 e jogou um futebol mais ou menos parecido. Questão fator campo, se realmente foi o grande diferencial entre os dois jogos e também algo um pouco estranho. No jogo com o Equador, o Luiz Henrique foi titular e jogou bem, né? Foi um dos jogadores que teve melhor movimentação, mais desenvoltura, fazendo inclusive coisas diferentes, tentando se movimentar mais ali a partir do lado direito, criando jogadas. Inclusive ele até ajudou o Rodrigo a também jogar melhor, né? Ele se movimentando, fazendo alguma troca de posição. O time do Equador respeitou muito o Brasil na sexta-feira, e aí o Brasil teve um controle melhor do jogo. De qualquer maneira, o gol do Brasil foi de sorte. O Rodrigo chutou de fora da área, a bola bateu no zagueiro e entrou. O time do Equador também estava jogando com 3 zagueiros, o meio de campo com um monte de gente ali no meio, volantes, alas, e um atacante de referência que era o Ener Valencia e o Sarmiento para tentar puxar o contra-ataque. E, bom, aí o Brasil teve o controle da partida, achou esse gol e ficou mais tentando controlar, impedir que o Equador gostasse do jogo, do que realmente envolver o time, fazer uma boa produção ofensiva. O Equador fez substituições tímidas, trouxe o Paes, que é um jogador interessante, mas o meio campo continuou com muito volante, então o time do Equador ficou ali também jogando até a intermediária da seleção. Ener Valencia sem produzir grande coisa. A verdade é que o técnico do Equador respeitou o Brasil, não forçou muito o ataque e o jogo acabou 1-0, com a seleção brasileira produzindo muito pouco ofensivamente. No jogo hoje, não mudou muito, só que, aliás, piorou, porque ele tirou o Luiz Henrique e colocou o Endrick. Deixou o time mais estático. O meio de campo da seleção tem muita dificuldade com a troca de passes, aí acaba que o Brasil fica fazendo lançamento direto, tentando acionar os seus atacantes e que eles cheguem e vão na individualidade. Não funciona, não funcionou. No segundo tempo, o que a gente também vê em termos de variação de jogo, que tira um volante, que no caso foi o Bruno Guimarães, que saiu hoje, puxa o Paquetá mais para trás e joga uma linha com 4 na frente. No caso hoje o Luiz Henrique, que entrou, o João Pedro, que também entrou, saindo o Endrick, o Rodrigo e o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior muito estático no lado esquerdo, mas muito estático mesmo, só para jogar na individualidade, sem grande movimentação, e o Rodrigo
tentando fazer alguma coisa, né? Mas, novamente, o meio de campo sem inspiração, não tem passe vertical, não tem projeção, não tem movimentação e a gente não vê outro tipo de variação, né? As convocações não trazem meio-campistas, né? Quando você chega ali mais para os 30 minutos do segundo tempo, sai o Paquetá, entra o Gerson, né? Então você não tem, né, uma combinação de meio-campistas para jogar na seleção, tampouco um jogador ali de meio de campo que vem atrás, pise na área, né? Ele até entrou mais também com a entrada do Lucas Moura, mas aí já estava muito na improvisação. Parece que não existe uma variação de jogo dessa forma, né? Engraçado que é o Dorival Júnior, né? O Dorival que no Flamengo fez um 4-4-2 com um losango no meio campo. Quer dizer, você não pensa em ter uma variação assim para tentar, né? Acho que o grande problema é que a seleção, os grandes jogadores da seleção são tudo de lado de campo. A esperança era o Pedro, em termos de até mesmo ter algo diferente no ataque. E aí, mas como ele acabou tendo a dramática contusão no ligamento do joelho, o Brasil ficou sem esse jogador de referência e técnico, né? O João Pedro é um jogador forte, mas não faz igual o Pedro, né? Que faz pivô com técnica, faz tabela, né? Então, também tem essa limitação. Então, o Brasil não tenta jogar com seu meio campo, soca ali com os jogadores de lado, mas mesmo assim fica de um jeito muito estático, sem grandes movimentações, né? E todo mundo sabe marcar, né, o que a seleção brasileira faz. E a questão muitas vezes é realmente o fator campo. Se o Brasil joga com uma seleção de nível mais fraco, ou mesmo uma seleção dessas que joga em casa de um jeito, joga fora de casa de outro, né, como foi o caso do Equador, o Brasil consegue resultado em casa. Fora de casa, né, o Brasil está penando, muita dificuldade, né? Perdeu mais um jogo fora de casa, e o futebol do Dorival não está nada de diferente do Diniz, né? E o Diniz, que como técnico na seleção brasileira não fez, né, o que ele costumava fazer no Fluminense, e o Dorival também não está fazendo o que muitas vezes a gente vê dentro dos times do Dorival, que é até um meio de campo mais encorpado, mais bem distribuído, né? Quem viu o Flamengo do Dorival com o losango no meio de campo, né, com Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta, assim, e ver, por exemplo, a substituição que ele fez no segundo tempo, fazendo com que a seleção jogasse praticamente num 4-2-4, é muito diferente, né? Parece que, né, os técnicos chegam na seleção brasileira e não conseguem desenvolver, muitas vezes, aquilo que ele já fez melhor em clubes, né? Que eu falo sobre o nível nos técnicos no Brasil, que não é nada bom, né? E o Paraguai tirou um técnico que
da Costa Rica, que é o argentino Gustavo Alfaro, que já modificou bastante o time em relação ao Paraguai que a gente viu na Copa América. O Paraguai que a gente viu na Copa América mas muito diferente, inclusive com jogadores, né? Você veja, com um elenco limitado do Paraguai, a diferença em que técnicos fazem, né? O técnico anterior fazia uma escalação muito diferente dessa, o time não produzia nada e ficava à mercê dos seus adversários. Gustavo Alfaro, pelo menos, montou um time competitivo, inclusive com jogadores mais técnicos jogando na frente, como o Enciso de um lado, o Almiron de um outro, né? Foi lá botar o Isidro Pita do Cuiabá, né? Um centroavante que incomoda as zagas adversárias, né? Meio de campo com um pouco mais de técnica, né? Vila Sante, né? E conseguiu um gol e realmente não teve tanta dificuldade assim de segurar a seleção brasileira. O Gatito Fernandes fez praticamente uma defesa importante na partida, né? E, bom, com o Paraguai melhorando, né, ele já se descola, ou tem mais chance de se descolar do trio lá de baixo, Chile, Peru e Bolívia, né? O Brasil, em termos assim, da eliminatória, classificar mas vai estar numa posição bastante ruim, em que todo mundo vai olhar e ver, nossa, como que, né, o Brasil vai chegar na Copa do Mundo, né? Bom, é isso. As eliminatórias, a data FIFA acabou, né? Já amanhã já começa o futebol brasileiro com as quartas de final da Copa do Brasil. Vamos acompanhar.